Eu quero começar aqui com vocês, orando e pedindo a graça de Deus sobre nós, que o Senhor fale ao nosso coração e que aqueles que precisam de uma direção recebam nesta manhã uma palavra de Deus, uma orientação e direção de Deus para a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pela tua graça e teu favor, sempre presente na nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos pelo teu infinito amor. Obrigado pelas tuas maravilhas, pelas tuas obras. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nós e através de nós. Obrigado por tudo mesmo, Senhor. Nós somos muito gratos. Nós temos palavras de gratidão ao Senhor nesta manhã, pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós pedimos ao Senhor que mais uma vez fale conosco, fale ao nosso coração nesta manhã. E se os meus irmãos que estão me acompanhando nessa live precisam de uma direção para a sua vida, que hoje eles saiam daqui, Pai, com uma certeza de que o Senhor está falando ao coração deles, que o Senhor vai direcionar o caminho deles. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Amém. Amém. Eu quero perguntar para vocês aqui, e gostaria muito que vocês respondessem: existe alguma área da sua vida que você precisa de uma direção clara de Deus? Existe alguma área da sua vida que você está precisando de uma direção clara de Deus? Hein? Existe? Escreva para mim qual é a área da sua vida que você precisa de uma direção clara de Deus. Escreva. Meus amigos do Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, tenho transmitido lá as lives, inclusive tenho deixado as lives lá, viu, amigos? Às vezes vocês quiserem ouvir depois, assistir depois, vocês podem fazer isso no meu Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, tem ficado lá. E eu tenho subido também no meu canal do YouTube outras mensagens. Devo subir hoje mais 2 mensagens, quer dizer, hoje mais uma e amanhã outra, tá? No meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra. Mas vamos lá, escrevam para mim, olha lá. Qual é a área que você precisa de uma direção? O pessoal está escrevendo, ó, sentimental, profissional, espiritual, financeira, profissional, sentimental, profissional e casamento, na área familiar, com o filho. A Vanessa diz todas as áreas. No momento eu preciso de um apoiador no trabalho, pois está muito pesado. O serviço, o que mais? Financeiro, profissional e sentimental, área familiar, casamento, vida conjugal, saúde, casamento. Vamos lá, escrevam para mim, para a gente orar. Eu estou pedindo para vocês colocarem aqui, porque no final nós vamos orar, pedindo uma direção de Deus para estas áreas específicas que estamos precisando, né, de tomar decisões e um direcionamento de Deus. Eu estou lendo aqui todos vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá no Facebook, Robinho disse na área profissional, a Mônica Bonol, profissional e ministerial, a Neiva Santos disse área espiritual. Vamos lá, Tarosso de Oliveira disse saúde, a Ângela Rodrigues, minha amiga, disse uma porta de emprego para o meu esposo, a Nelisa, emocional, a G. Salles, saúde, Vani Miranda, esposo com um encontro real com o Senhor. Vamos lá, isso, coloquem aí. É isso aí, podem colocar. De repente, hoje mesmo Deus pode responder você. De repente alguém coloca uma área profissional, uma coisa, e você pode ser a resposta
de Deus para alguém que está precisando de um emprego. De repente alguém coloca aí aqui nesta live o que é que precisa na área profissional, e aí outra pessoa vê e pode ser a resposta de Deus para esta pessoa. Meus amigos, Deus pode realizar milagres aqui nesta manhã. Que bom, estou lendo aqui tudo aquilo que vocês estão escrevendo, todos os pedidos, enfim. Que legal, nós precisamos de uma direção de Deus. A Vanessa até colocou: algum advogado aí na live? Olha aí, o filho está desempregado. Isso aí, aproveita para fazer um contato. Faz um contato que de repente a resposta está aqui. A resposta está aqui hoje. Amém, gente. Mas tá bom. Vamos começar falando sobre esse tema. Este tema que eu vou conversar com vocês, eu ministrei ele alguns meses atrás, nesta live. E eu estou tendo que ministrar mais uma vez, porque na época tivemos um problema e a live caiu e perdeu a gravação, enfim. Vocês lembram que no começo, né, estava muito sobrecarregado o Instagram e travava o tempo todo, caía o tempo todo. Então, algumas lives minhas eu vou ter que fazer de novo, vou ter que ministrar outra vez, porque não consegui gravar. Algumas até nem consegui terminar. Então, eu espero que seja uma bênção na vida de vocês esse tema. Bom, amigos, 2015, no ano de 2015, eu fui ministrar numa igreja de um amigo em Houston, lá no Texas. E eu tive a oportunidade naquela época de ir com a família. Fui com minha esposa, meus filhos, e tivemos um tempo muito bom de ministração naquela igreja. Foram 5 dias que eu estive com esse meu amigo. E depois de lá, aproveitei, como era férias, era o mês de julho, mês de férias, eu resolvi dar uma esticada e ficar mais alguns dias por lá, para dar uma descansada, aproveitar que estávamos fora já, estávamos lá. Aproveitamos para sair, alugamos um carro e fomos passear um pouco. E eu me lembro que nós fomos para uma cidade chamada Cidade de Juarez, que é uma cidade, uma divisa com os Estados Unidos, né? E dizem que esta cidade é uma das mais violentas do mundo. E a gente foi conhecer este lugar, né? E eu liguei meu Waze no carro, estávamos passeando e tudo mais. Nos avisaram que tinha um lugar que não podia ir porque era mais perigoso. Então a gente ficou mais uma região central ali conhecendo. Mas eu liguei o Waze e o Waze acabou me levando para um lugar muito ruim. A gente não conhecia nada e fomos seguindo o Waze, e quando eu vi, eu estava num buraco terrível. Eu não conseguia. Gente, era um lugar, uma loucura. E eu lembro que eu não conseguia encontrar o caminho de volta. O Waze também não conseguia localizar. Gente, me bateu um pânico. Não sei se já aconteceu isso com você. Um desespero, gente. Sabe, um sentimento ruim. E a gente sabendo que aquele lugar era extremamente perigoso. Você imagina só como é que nós ficamos. E nós entramos no meio, assim, de um lugar extremamente perigoso. Imaginem os morros no Rio de Janeiro. Um lugar mais ou menos assim. Você imagina só o perigo. E as pessoas olhavam para nós, para o nosso carro. Nossa, gente, acho que foi um dos lugares que mais eu tive medo. Uma das situações na minha vida que mais eu tive medo. E eu me senti perdido, sem rumo. O que eu vou fazer? E aí, pela graça de Deus, até eu orei naquele momento: Senhor, dá uma direção aqui, porque senão... E assim, o tempo passando,
começando já ao final da tarde, começa a escurecer. Eu falei, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Qual o rumo a seguir? Qual é a direção para eu ir embora deste lugar? Gente, uma loucura, né? Mas graças a Deus a gente acabou conseguindo encontrar a saída, e hoje eu estou aqui. Eu já estou aqui, mas ficamos com medo e valeu a lição. Às vezes confiar no Waze é perigoso, né? A gente tem que estar ligado com isso, né? Enfim, amigos, e eu fiquei pensando com relação a esse tema. Eu pensei no seguinte: quantas vezes na vida nós nos sentimos perdidos e sem rumo diante de uma situação? Você já se sentiu assim? Perdido e sem rumo diante de uma situação? De repente você está se sentindo assim. O que fazer? O que fazer? Nós ficamos, logo a gente fica com medo, como eu fiquei contando para vocês aqui, inquietos, aflitos, angustiados e desesperados. Não é verdade isso, gente? Por vezes, amigos, na vida nós enfrentamos situações que perturbam o nosso coração, que trazem dúvidas, tristezas, angústias, e até sabemos que precisamos tomar uma decisão. Isso nós sabemos, mas nós não sabemos qual é o caminho a seguir. Você pensa assim com você mesmo, você fala, poxa, eu preciso tomar uma decisão, eu sei, mas qual decisão? Não é verdade, gente? Nós nos sentimos tão perdidos no momento desse. Fala, o que fazer? Tenho que tomar uma decisão, mas qual decisão eu devo tomar? Vou para a esquerda ou vou para a direita? É a minha situação na cidade de Juarez. Falei, eu tenho que tomar uma decisão, preciso sair daqui, mas eu vou para onde? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Vou em frente, volto, como é que eu faço? Nós nos sentimos perdidos. É assim muitas decisões da nossa vida. Todos nós aqui, num determinado momento da vida, nos sentimos sem rumo. Porque se você olhar a vida, gente, a vida é complexa. Os assuntos que nós precisamos tomar, os assuntos que nós precisamos tomar decisões, são assuntos extremamente complexos. Mas eu tenho entendido e aprendido, meus amigos, que é neste momento que nós precisamos dizer, Senhor, fala comigo, porque eu preciso tomar uma decisão certa. Me mostra, Senhor, me mostra, eu preciso tomar uma decisão correta, me ajuda. Clame a Deus nesse momento, clame a Deus. Nós vamos fazer isso aqui no final. Quero orar por você nesta sexta-feira. Nós vamos clamar a Deus em relação a uma decisão que você precisa tomar, para que o Senhor te dê graça e sabedoria, para que você acerte o caminho. E se nós estivermos perdidos, meus amigos, nós temos um mapa, nós temos um Waze, mas é um Waze que não falha. Nós temos à nossa disposição a palavra de Deus. E a palavra, você pode ter certeza que ela não vai te levar para o buraco, não vai te colocar em enrascadas. A palavra é um mapa que Deus coloca à nossa disposição. É um Waze que não falha. Esse Waze que a gente usa aí, por vezes, coloca a gente em enrascada. Mas a palavra de Deus jamais. Ela é a verdade absoluta, que vai sempre direcionar a sua vida. Lâmpada, já dizia o salmista, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, os caminhos de Deus têm clareza. Os caminhos de Deus não há escuridão. Aquilo que Deus faz não tem falta de clareza. Tudo é claro. Você consegue ver, você consegue enxergar. Tudo que Deus faz é bom e te leva para a vitória, para uma vida vitoriosa. É a palavra que nos ajuda, gente. Nos ajuda o que fazer, o que não fazer, aonde devemos ir, aonde não devemos ir, a hora de fazer, a hora de não fazer. A Bíblia nos orienta, queridos. Por isso que eu perguntei para você aqui nessa manhã: existe alguma área da sua vida que você está precisando de uma direção clara de Deus? Existe?
Eu separei um versículo para ler com vocês. Vou pegar minha Bíblia aqui, ó. Abacuque. Eu até anotei, deixei fixado para vocês. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. É um versículo apenas. Abacuque. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim. O profeta diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Eu vou ler mais uma vez. Ficarei no posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Veja, o profeta Abacuque, ele profetizou para o reino de Judá. Este povo estava se afastando de Deus, a injustiça crescendo, os pobres sendo oprimidos, a iniquidade aumentando, o pecado aumentando, e o povo estava sendo oprimido pelas autoridades. O livro de Abacuque, gente, é um clamor a Deus. O profeta estava angustiado e ele pediu uma direção ao Senhor, porque ele não sabia o que fazer, como muitos de nós nesta manhã. Então ele pede uma direção de Deus, do que fazer, qual rumo a seguir. Ele estava sem saber o que fazer. Então nessa manhã eu queria ver com vocês alguns princípios, tá? Anote aí, princípios para recebermos a direção de Deus. São princípios que vão nos ajudar a ter os nossos ouvidos mais afiados para ouvir a voz de Deus. Vou falar sobre 5 princípios. 5 princípios que vão nos ajudar, tá, a ouvirmos mais a voz de Deus, a receber mais a direção de Deus para a nossa vida. Quais são esses princípios? Quais são? Se você quiser anotar, anote aí, que eu vou falar sobre os 5, mas eu já vou adiantar para você quais são. Querer, afastar, esperar, vigiar e adorar. Anote. Querer, afastar, esperar, vigiar e adorar. Desculpa. Quer anotar? Coloque aí. Querer, afastar, esperar, vigiar, adorar. Meus amigos do Facebook, anotem. E os meus amigos também aqui do Instagram, anotem esses princípios que vão ajudar você. Anote, porque Deus está falando e vai falar ao seu coração poderosamente nesta manhã. Anotou? Querer, afastar, esperar, vigiar, adorar. 5 princípios. Vamos falar do primeiro princípio? Você quer receber uma direção de Deus? Quer receber uma direção de Deus? Anote, primeiro, querer. Querer, isso mesmo. Nós precisamos querer. Você quer receber uma direção de Deus? Você precisa querer. Tem gente que diz que quer receber uma direção de Deus, mas não quer. Só fala. Querer, gente, significa ter vontade de. Querer significa desejar. Querer significa ansiar. Ansiar ouvir a voz de Deus. Nós falamos que queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não pagamos o preço, gente, e não abrimos mão de nada para ouvir a voz do Senhor. Abacuque, aqui no texto que lemos, ele desejava ouvir a Deus. Ele queria ouvir a direção do Senhor. E o que ele disse aqui no texto? Ele disse: eu vou para uma torre de vigia, porque eu preciso da direção de Deus. Vou para uma torre de vigia. Ele diz lá: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vou para a torre de vigia. Ou seja, ele desejou,
Ele quis, ele teve vontade, ele ansiou ouvir a voz de Deus. E eu pergunto para você nesta manhã: você quer ouvir a voz de Deus? A direção de Deus para a sua vida? Você deseja isso? Tá. Você vai dizer para mim que sim. Mas o que é que você está fazendo para dizer para Deus que você deseja ouvi-lo? O que é que você vai fazer ou está fazendo para dizer para Deus que realmente você deseja ouvi-lo? Gente, nós nunca iremos ouvir uma direção de Deus, a voz de Deus, se no nosso coração não brotar primeiro um desejo ardente de ouvi-lo. Primeiro começa aqui. A nossa oração nesta manhã tem que ser: Senhor, por favor, fale no meu coração, me dá uma direção. Você precisa falar, sabe por quê? Porque Deus é educado, Deus é respeitoso. Quando nós não queremos ouvi-lo, Ele se cala. Deus nunca vai agir de maneira ostensiva na sua vida. Não. Ele nunca vai arrombar a porta do seu coração. Nunca. Deus não entra assim na nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele bate. Ele bate. E se abrirmos a porta, Ele entra. Ele vai sentar com a gente à mesa e Ele vai cear conosco. Apocalipse 3:20. Lembra do que diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tem uma frase, amigos, da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, olha o que ela disse: a oração torna nossos corações transparentes, e só um coração transparente pode escutar a Deus. A oração torna os nossos corações transparentes, e só um coração transparente pode escutar a Deus. Gente, o fato de você ir à igreja, isso não é suficiente para Deus falar com você. Ir à igreja é apenas o começo. É o começo de tudo que vai acontecer na sua vida. Mas você precisa desejar. Porque tem gente que vai à igreja e não deseja. Inclusive tem muita gente que vai forçado à igreja. Tem gente que vai para a igreja por medo. Não, melhor eu ir para a igreja, para não acontecer nada de ruim na minha vida. Mas você precisa, antes de tudo, desejar, ansiar ouvir a voz de Deus. O Salmo 85, versículo 8, o salmista disse: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Salmo 85, versículo 8. Jeremias 29, 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Veja só, me procurarem de todo o coração. Deus está falando: vocês me acharão. Claro, eu vou falar com vocês clamarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, mas quando vocês me procurarem de todo o coração, ou seja, precisa nascer um desejo aqui dentro da gente, ardente, de receber a direção de Deus. Quantas vezes, amigos, nós estamos perdidos e sem direção na vida, e nós não queremos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes? Quando nós não ouvimos a Deus, a nossa alma começa a mirrar, o coração seca, nós nos tornamos pessoas frias, apáticas, distantes, coração duro. Por quê? Gente, porque a voz de Deus é a voz de Deus que nos dá vida, é a voz de Deus que nos dá ânimo. Gente, quando a palavra de Deus está distante, o povo perece. Provérbios 29, 18. Quando não tem palavra, quando não há sábia direção, quando não há palavra de Deus, o povo faz o que quer, o povo perece. É isso que por vezes acontece no país, dos nossos governantes. Quando não há uma sábia direção, o povo perece. É bíblico, gente. É bíblico. Por que o povo perece? Porque não tem sábia direção. Eu digo isso em relação ao Brasil como um todo.
Brasil como um todo, na verdade, nossos governantes todos, quando não tem uma sábia direção, o povo vai perecendo. Mas quando há uma sábia direção, o povo é feliz. Então, gente, por que nós temos que desejar ouvir a voz de Deus? Por quê? Gente, porque o tamanho do nosso desejo vai determinar o tamanho das nossas ações. Quanto mais desejarmos ouvir a Deus, mais nós estaremos dispostos a fazer alguma coisa para que isso aconteça. Quando nós queremos algo, sempre nós damos o nosso melhor. É verdade ou não é? Quando você quer uma coisa, você dá o seu melhor. Você se empenha para alcançar aquilo que você deseja. Essa é a verdade. Quando desejamos ouvir a voz de Deus, por exemplo, o que a gente faz? A gente dá o nosso melhor. A gente participa dos cultos. Eu não posso presencial, mas eu participo mesmo assim online dos cultos. Participo das reuniões, das orações. Participo das lives lá com o Ronaldo. Participo porque eu quero ouvir a voz de Deus de alguma maneira. Eu quero ouvir uma direção de Deus, o que Ele tem para falar. E quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, quanto mais você se relacionar com Deus e se envolver com as coisas de Deus, mais facilmente você vai ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro aqui que eu deixei para vocês, o primeiro aspecto e muito importante, o primeiro princípio é querer. Segundo princípio, você quer anotar? Segundo princípio, anote: afastar. Eu já disse no começo, mas para quem chegou agora, esse é o segundo princípio: afastar. O profeta, ele declarou lá no texto, ele disse: ficarei no meu posto de sentinela. Ficarei no meu posto de sentinela. Ele estava querendo dizer, gente, que ele iria se afastar de tudo e ele iria para um lugar calmo para ouvir a Deus. Ele ia se afastar de tudo. Ficar no posto de sentinela era isso. Era se afastar e ficar num lugar calmo para ouvir a Deus. Amigos, sabe o que isso quer dizer para nós? Que nós temos perdido o silêncio que nós precisamos ter. Inclusive, tem muita gente que pensa que muito barulho significa muita bênção. Essa tem sido a concepção popular de igreja nos dias de hoje. Essa tem sido essa ideia de igreja nos dias de hoje. Parece que nós cristãos lutamos contra o silêncio e contra a reflexão. Nós temos dificuldades para termos um tempo devocional, por exemplo, porque nós não suportamos o silêncio. A gente fica agitado o tempo todo. De repente você aqui nessa live, de repente você está agitado, você não está prestando atenção. Você fica olhando para lá, é para cá, você quer barulho, você quer isso, você quer aquilo, pegar uma coisa e pegar outra. Você não para. Você vê como é que a gente luta contra o silêncio, contra a reflexão, de parar um tempo. Não, essa horinha aqui eu vou parar, porque eu quero escutar a voz de Deus, uma direção de Deus. Nós temos dificuldades porque a gente não suporta silêncio. A gente diz, não, eu quero silêncio, mas quando tem silêncio a gente não quer silêncio. A gente chega na rua, a casa está aquele silêncio, a gente chega em casa sozinhos e tal, você fala, nossa, como é bom o silêncio. Mas daqui a pouco a gente fala, não, está muito silêncio esse negócio, vou ligar a televisão. Nós vivemos numa sociedade assim, amigos. As pessoas não suportam o silêncio e por causa disso surgem pessoas angustiadas que correm atrás da vida, atropelando tudo e todos. Jesus, gente, se afastava para um tempo de silêncio, para um tempo de oração, um tempo de ouvir a Deus. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 23, Mateus 14, 23, diz que Jesus se despediu da multidão e ele subiu ao monte para orar. E chegado à tarde, estava ali só, diz o texto. Ele estava só. Sabe, gente, quando eu falo que a gente não suporta o silêncio, eu sei que, claro, estou vendo aqui alguns falando, eu amo o silêncio, eu sei, eu também gosto, inclusive eu gosto do silêncio para uma reflexão, é muito importante, mas eu digo que, num geral, num todo, as pessoas não querem silêncio. O silêncio incomoda, ficar um tempo em silêncio para elas incomoda, elas precisam fazer alguma coisa.
Ah, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar aqui refletindo, pensando na vida. Tem gente que não gosta de reflexão, de pensar na vida. Ah não, esse negócio de pensar na vida não está com nada. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou para a cozinha, aí eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um bolo, aí eu vou sair, eu vou dar uma volta de carro, aí eu vou para o shopping. Não, eu não posso ficar parado, eu preciso fazer alguma coisa. Tem gente assim. Tem gente que não consegue ficar sentado no sofá pensando na vida por 1 hora. Você consegue ficar 1 hora pensando na vida, sentado? Fala para mim. Você que diz que gosta de silêncio. Muita gente não gosta. Existia na Inglaterra, no século passado, uma família chamada Wesley. A mãe chamava Susanna Wesley. Ela tinha 18 filhos. Sabe quantos filhos? 18. Susanna Wesley tinha 18 filhos. Naquela época não tinha televisão, não tinha tanta coisa para fazer, então bota filho no mundo, né? Bom, eu vim de uma família, meu avô, que já falecido, mas meu avô ele era irmão de, acho que, se não me engano, ele tinha 19 irmãos, 20 filhos, imaginou? Olha só. Essa mulher tinha 18 filhos. 2 filhos dela mudaram a história do cristianismo no mundo. Quem são esses 2 filhos? O John Wesley e Charles Wesley. John Wesley foi o pai do metodismo no mundo. E o Charles Wesley escreveu centenas de hinos conhecidos no mundo inteiro, que nós cantamos em nossas igrejas. E os filhos testemunharam que eles nunca viram a mãe um único dia que ela não parava e ficava sozinha com Deus. Pergunto para você para ficar sozinho com Deus? Eles viviam com dificuldades naquela época para sobreviver. E aí a mãe, a Susana, ela tinha cabelos compridos e ela jogava os cabelos no rosto e ninguém podia chamar. Quando ela tinha um tempo de oração com Deus, o que ela fazia? Ela baixava a cabeça e jogava os cabelos para frente. E quando ela fazia isso, ninguém poderia atrapalhar. Ninguém. Eu pergunto para você, quando você está tendo oração, seu filho bate na sua porta, o que é que você faz? Quando sua vizinha liga para você e você está tendo tempo com Deus, o que é que você faz? Muitos de nós, é o que eu digo para você, parece que o silêncio nos incomoda. Muitos de nós, a gente para com aquilo que a gente está fazendo, com aquele silêncio que a gente está tendo, para ter uma relação com Deus, para atender telefone, para fazer outra coisa. A gente se dispersa por qualquer coisa, mas essa mulher não. E dizia que essa mulher era uma mulher brava. Ela era brava e ela não aceitava ser interrompida. Esse era o testemunho dos filhos. Testemunho dos filhos. E eu fico pensando em nós, e eu e você, o que é que nós temos feito, gente? O que é que nós temos feito? Será que nós temos dedicado um tempo a sós com Deus? Nós precisamos resgatar o valor da oração, gente, e da comunhão com Deus a sós. Às vezes a gente faz em grupo, isso é muito legal. A gente faz aqui na live, é muito bom, maravilhoso. Mas o teu tempo, você com Deus, como é que tem sido? Deus quer falar com você no silêncio. Para você reconhecer a voz de Deus, você precisa dedicar tempo a Ele. Jesus disse, palavras de Jesus, Mateus 6,6: quando tu entrares no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus está aqui nos desafiando a termos um tempo a sós com Deus. Terceiro princípio que eu vou deixar para vocês. Terceiro princípio que eu vou deixar para vocês. Alguém falou aqui, né? Estou lendo aqui, ó. Verdade, difícil. 18 filhos, mulher de Deus. Você imagina só, 18 filhos e ela dedicando tempo de oração. Como é que você vai fazer? Com 18 filhos, você ficar trancada no quarto quieta. Não é verdade? É impressionante a atitude dessa mulher. A gente tem 1, 2, 3 filhos e o filho vem, bate na porta, a gente para com tudo para atender filho, para atender campainha, para atender... Aquela mulher não. Tinha 18 filhos. E quando ela se dedicava à oração, ao tempo com Deus, ninguém poderia interromper. Ninguém. Ela priorizava. É isso aí, gente. Desafio para nós, não é não? Terceiro princípio é esperar.
Terceiro é esperar. Esperar. Anote aí. Anote você aqui no Facebook. Esperar. Gente, o que significa isso? Ir para o posto de sentinela, como o profeta disse aqui, significava esperar. Geralmente a pessoa demorava alguns dias para voltar. Quando ela ia para o posto de sentinela, geralmente ela demorava alguns bons dias para voltar. O que a gente aprende com isso? Que a gente precisa aprender a esperar, a ter paciência. A gente precisa serenar o nosso espírito e aquietar-nos na presença de Deus. Gente, nós vivemos num mundo imediatista. E por isso que a gente não sabe esperar. É por isso. Nós nos apressamos porque nós achamos que Deus está ocupado com tanta coisa. Não, é aquilo que eu falei na quarta-feira. Quem acompanhou aqui comigo, não sei se você se lembra quando eu falei dos pequenos problemas. Às vezes a gente pensa o seguinte: bom, o grande problema deixa com Deus, o pequeno problema deixa comigo. Vou incomodar Deus, Deus está tão ocupado com tanta coisa, eu vou ficar incomodando Deus com um pequeno problema. E aí a gente se apressa e a gente se quebra. Lembra que nós conversamos? Quem não assistiu, assista. O tema que eu preguei na quarta-feira sobre pequenos problemas está lá no Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial. Vale a pena você assistir. Mas, gente, nós vivemos num mundo assim, um mundo que não espera por nada. Nós nos apressamos porque a gente acha que Deus está ocupado com outras coisas. A espera nos incomoda, nos angustia. Incomoda a gente esperar numa fila, não incomoda você? Ninguém gosta de ficar assim: ai, que gostoso, hoje eu estou 2 horas na fila do banco. Você gosta? Quem fala isso? Eu não conheço alguém que fala assim: nossa, que delícia ficar aqui em pé na fila do banco 2 horas. A espera nos incomoda, nos angustia. A espera, gente, ela mexe com a nossa fé. E nós não gostamos de ficar parados. Vai contra a nossa natureza. A gente quer resolver logo. Não é assim, gente? Quando você tem problema, você quer demorar para resolver? Não, você fala: meu Deus, eu quero resolver isso logo. Não vejo a hora de tirar isso da frente. Não vejo a hora de resolver logo. Mas, gente, o que fazer no tempo da espera? Porque a vida é assim. O que fazer no tempo da espera? Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquiete o seu coração. Relaxe na presença de Deus. Deus tem o tempo certo para todas as coisas e Ele sabe a hora certa de agir. Quando você espera, você está dizendo para Deus que você confia que Ele tem o melhor para você e que tudo está debaixo do controle dEle. Essa é a mensagem quando você espera. Deus, eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Tudo está debaixo do Teu controle. O que fazer na espera, nesse tempo de espera? Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Gente, nós devemos ter paciência para esperar. Olha, existem 2 forças antagônicas. 2 forças antagônicas. Anote: ansiedade e desânimo. Ansiedade e desânimo. A ansiedade, ela anda acelerada demais. E o desânimo anda lento demais. A ansiedade, ela te leva à precipitação. A ansiedade te leva a atitudes impensadas. E o desânimo? O desânimo é o oposto. O desânimo te leva a abrir mão de tudo, a jogar a toalha, a entregar tudo. A paciência entra onde? Entra no meio. Entre ansiedade e desânimo. Ansiedade, desânimo. A paciência entra no meio. Porque a paciência, ela trabalha no controle das 2 coisas. Ela trabalha no controle da ansiedade, do desânimo, e ela te traz o equilíbrio emocional. Por isso que é importante ter a paciência. Nem para a esquerda muito, nem para a direita. Ela fica no centro. O que fazer na espera? Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, disse o salmista. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Gente, nós devemos esperar com confiança. Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperar com confiança, que significa
Esperar com expectativa, na certeza de que Deus vai responder. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Maravilha, gente, maravilha. Vamos para outro aqui? Número 4, quer anotar aí outro princípio importante? Anote. Anote aí, por favor. Vigiar. 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 Vigia, como a gente fala, né? Vigia. Anote aí. Vigiar. O que significa isso? Significa aguardar. Quando eu falo vigiar, estou falando no sentido de prestar atenção. Vigiar, prestar atenção. Observar os fatos. Sabe por quê, gente? Presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes, Deus já respondeu, mas ainda nós não estamos enxergando. Tantas pessoas às vezes vêm falar comigo, elas contam a história e eu vejo que Deus já falou, já respondeu. Eu falo, meu irmão, Deus já falou, aí está a resposta. Você está dizendo qual é a resposta já. Qual é a atitude que você vai tomar? Deus já falou. Mas a pessoa não está prestando atenção. Ela está ansiosa, acelerada, apressada. Ela não suporta silêncio. Ela, calma. Por vezes Deus já está falando, mas você não está dando ouvidos à voz dele. Jó, capítulo 33, versículo 14, diz assim: Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Jó, capítulo 33, versículo 14. O problema somos nós. A nossa oração tem que ser a do Salmo 119, versículo 18. Anote, Salmo 119, versículo... Ore todos os dias esse salmo. Anota para você orar em cima desse salmo. Salmo 119, 18. Qual é a oração? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos. Ore todos os dias esse salmo. Eu quero ver, Senhor, a tua direção. Me mostra, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Sabe, muitas vezes Deus fala conosco através de uma mensagem. Deus está falando aqui através dessa mensagem, está falando com muita gente. Deus fala também com a gente através de uma oração. Deus fala com a gente através de um conselho, trazendo respostas, mas por causa da nossa ansiedade, a gente nem percebe a voz de Deus. Porque, anote, a ansiedade cega. A ansiedade cega. Deus sempre está falando, mas por nós não ouvirmos, nós ficamos angustiados. Ansiedade cega. Eu lembro de uma situação em casa, quando eu, uma vez, bom, vocês estão vendo, eu uso óculos. Eu lembro de uma situação que eu cheguei em casa, assim, vindo de uma programação, de um evento, e eu coloquei o óculos em cima da mesa, e depois fui fazer minhas coisas, tomar banho e tal, aí beleza. Quando eu terminei, eu disse assim, mas cadê meu óculos? Onde eu deixei? Gente, vocês acreditam que eu não conseguia saber, lembrar onde é que estava o óculos? Eu falei, meu Deus, onde é que eu deixei meu óculos mesmo? E aí eu fiquei louco dentro de casa procurando, e falei, meu Deus, onde está o óculos? E cadê o óculos? E cadê o óculos? E procurando aqui, procura lá, não encontrei. Aquela ansiedade, aquela coisa louca, a ansiedade cega, gente. Sabe o que eu fiz? Parei. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar um pouquinho e depois eu vejo isso. Quando eu parei, me veio à mente. Eu lembrei que o óculos estava em cima da mesa. A ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade cega. E é assim que tem acontecido com na nossa relação com Deus. A gente está tão ansioso que a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. A gente não consegue ouvir o que Ele está falando. Nós temos dificuldades, inclusive, de aceitar a direção de Deus para nós. A gente tem dificuldade de entender a vontade de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entender hoje, nesta manhã, que tudo o que Deus faz visa o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda, porque a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável, gente. Por vezes Deus vai dizer não para você. Nem sempre Deus responde da forma como você quer, como eu quero. Mas Ele sabe, porque Ele vê lá na frente. Ele vê o futuro.
Ele tem o melhor para nós. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos aprender a confiar, gente, nas motivações do coração de Deus, que são motivações limpas, corretas, santas. Ele é o nosso Pai, Ele é o seu Pai, e Ele tem o melhor para você, você é filho dEle. Ele tem o melhor para cada um de nós. E número 5 e último, para a gente finalizar aqui nesta manhã e orarmos, que eu quero orar por você aqui, hein? Não esquece não. Adorar. Adorar. Anotou? Número 5. São princípios que eu estou falando para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós termos a direção de Deus para a nossa vida. Adorar. O profeta diz agora no versículo 2, ele diz assim: então o Senhor me respondeu. Versículo 2 de Abacuque 2. Abacuque 2, nós lemos 1, agora o versículo 2, logo no início, diz: então o Senhor me respondeu. Gente, todos os pedidos e dúvidas que você tiver, Deus vai responder. Todos. Mesmo que você não goste, ou não concorde, mas Ele vai responder. Nada ficará sem resposta e sem direção para a sua vida. Mas em relação à atitude, aí cabe a você obedecer ou não. Aí é você. Abacuque aprendeu, gente, ele se acostumou a ouvir o que Deus falava. No capítulo 3, Abacuque 3, versículo 2, ele diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, tenho ouvido a tua voz. Ele se acostumou. Gente, quando nós acostumarmos a ouvir a voz de Deus, nós saberemos diferenciar quando é Ele que está falando ou quando é o diabo que está falando. Satanás, o diabo também fala, gente. O diabo também fala. Quando existe acusação, quando existe tormento, essa é a voz do diabo falando com você. Mas quando falamos com Deus, nós temos paz e nos sentimos amados. Quando é Deus que está falando, é com paz e você se sente amado. Deus não fica te atormentando por causa dos seus erros. Ele mostra, claro, Ele mostra de maneira firme onde você tem falhado. Mas Ele nos trata com amor, você se sente amado. Mesmo você sendo repreendido pelo Senhor, você se sente amado e não rejeitado, acusado. Não isso. Por isso que nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor, Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E o profeta Abacuque, ele disse: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2 em diante, ele diz: eu tenho ouvido as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra, lembra-te da tua misericórdia. Ah, Senhor, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. O profeta agora, ele estava agradecendo a Deus. Olha o princípio aqui da adoração, gente. Adorar, agradecer. Nós precisamos adorar a Deus, gente. Adorar a Deus por aquilo que Ele é, pelo que Ele tem feito e pelas vezes que Ele tem nos orientado e ajudado. Quando somos ingratos, nós nunca temos adoração nos nossos lábios. Gente, a ingratidão é o contrário da adoração. Louve a Deus em todo o tempo e o tempo todo. Em todo o tempo e o tempo todo. Reconheça todos os dias o bem que Ele tem feito a você. Como o salmista, no Salmo 40, versículo 5, ele dizia: Senhor, Tu tens operado maravilhas. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quis anunciar as tuas maravilhas, mas eu não consigo, porque são mais do que se pode contar. No Salmo 116, versículo 12, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei? São muitos benefícios. Ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Adore a Deus. Eu quero aqui, para nós orarmos, nesta manhã, você quer receber uma oração?
a palavra de oração, eu quero finalizar dizendo o seguinte: você está disposto a aceitar a resposta que o Senhor der para você nesta manhã? Você está disposta a obedecer a direção que Deus vai dar para você? Deus quer falar com você. Lembre-se, os princípios: querer, afastar, esperar, vigiar e adorar. Lembre-se desses princípios. Lembre-se: querer, afastar, esperar, vigiar e os 5, adorar. Espero que tenha abençoado a sua vida nesta manhã. Vamos orar, amigos? Eu quero orar por você. Você não pode ir embora dessa live sem receber esta palavra de oração para abençoar a sua vida e que o Senhor te dê direção naquilo que você precisa. Que o Senhor te dê direção naquilo que você precisa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã. Primeiro te agradecendo, porque o Senhor já respondeu. O Senhor tem respondido, como nós comentamos agora, a respeito do profeta Abacuque. Ele disse isso. Ele reconheceu: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, tenho ouvido a tua direção, eu tenho visto a tua direção. O Senhor respondeu. Pai, quantas vezes o Senhor tem respondido? Por vezes a gente não tem percebido, outras vezes a gente tem ouvido, mas não tem obedecido. Perdoa-nos por isso, Pai. Mas nós queremos nesta manhã nos voltar ao Senhor e pedir que a tua graça e o teu favor esteja sobre a nossa vida, nos dando direção. Dá-nos um coração obediente à tua direção, obediente à tua voz. Senhor, os pedidos que foram colocados aqui em relação a uma direção, Senhor, dê graça aos meus irmãos. Pessoas que pediram uma direção em relação à vida profissional, à vida financeira, à vida conjugal, no casamento, com os filhos, no ministério, seja qual for a área, na saúde física, num relacionamento, Senhor, num namoro, seja o que for, um problema com o cônjuge. Senhor, dá uma direção para os meus irmãos, que eles tenham a direção vinda do céu, em nome de Jesus. Que eles, Senhor, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles olhem sempre para o autor e consumador da fé, que é o Senhor. Oh Pai, dê uma direção clara nesses dias, dê uma direção clara aos meus irmãos nesta manhã. Muitos precisam tomar uma decisão hoje. Senhor, ajuda, Pai. Pai, que eles possam também, Senhor, aquietar o espírito, aprender a esperar, ir para a torre de sentinela e aguardar a resposta de Deus. Ir para a torre de sentinela significa estar a sós com Deus e aguardar a direção do Pai. Pai, que eles aprendam isso, que nós aprendamos esta verdade, este princípio poderoso. Ó Senhor, para que possamos escutar a tua direção, e a tua direção sempre é a melhor, a tua vontade sempre é a melhor, é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo a tua intervenção sobre cada assunto aqui mencionado, Pai, dos meus irmãos do Facebook, dos meus irmãos do Instagram, tudo aquilo que eles colocaram, a necessidade de uma direção em cada área específica, que o Senhor nesses dias fale ao coração deles, dê paz, dê tranquilidade, dê sabedoria, Senhor, dê sabedoria. A tua palavra diz no livro de Tiago, que se nós precisarmos de sabedoria e pedirmos ao Senhor, o Senhor vai nos dar sabedoria. Portanto, Senhor, dê discernimento aos meus irmãos, dê sabedoria a cada um deles, que eles não se percam nessa caminhada, Pai. Livra também eles de escutarem a voz que não vem de Ti, porque como nós ouvimos nessa manhã, o diabo também fala. Senhor, livra de eles, os meus irmãos, não reconhecerem a voz do Senhor e darem atenção à voz do inferno. E por isso, como resultado, Senhor, eles se perderem nessa caminhada. Tem misericórdia de cada um dos meus irmãos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai. Intervenha em toda e qualquer situação da vida dos meus irmãos, da nossa vida. Em nome de Jesus, dê vitória, Senhor, dê graça, dê a tua paz, seja abundante em nome de Jesus. Eu oro e te sou muito grato, porque eu sei que o Senhor sempre, sempre, sempre ouve
às nossas orações. E o Senhor tem o tempo certo para responder aos anseios do nosso coração. E quando o Senhor responder, nós estamos na torre de vigia, aguardando a resposta do Senhor. E o Senhor vai dar a resposta certa, e nós vamos dizer: eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho ouvido a voz de Deus. E eu te louvo, e eu te adoro, e eu te agradeço. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã e te louvamos. Amém, amém e amém.